forma que não vão se expor ao mundo, vamos chamar assim, ao mundo secular. Vão ficar muito fechados na coletividade, enfim, na comunidade, na coletividade. Uhum. E a gente encontra, então, que existe um pouco essa posição, né, de você se recolher, de você fugir. Você viver num local que vai ter só, enfim, a santidade, que não vai se expor para um local que vai ter algo que vai te colocar numa situação que, enfim, de teste, enfim, que vai expor a pessoa, vai expor a pessoa a uma situação desafiadora. E a gente percebe, até com relação ao trabalho, por exemplo, então existe também, enfim, tem aqueles entre Hassidim que vão trabalhar, enfim, e tem outros que vão falar, não vou me expor, vou ficar num local mais recolhido, não vou trabalhar, obviamente que isso vai mexer muito, enfim, na questão da vida, mas eu estou falando no lado teórico. No lado teórico, enfim, a vida, ela, de uma certa maneira, ela exige que a gente se exponha a ela, que a gente vai lá mas por outro lado, talvez teria alguém que diria, não, eu não quero passar por esse teste, porque querendo ou não, você se expondo enfim, você está lidando, né, no mundo que não tem limitações, não tem regras, não tem restrições. Então vai te colocar, vai se expor. Então ou a pessoa acaba falando, não quero me expor, vou ficar vivendo de uma maneira, enfim, com menos talvez, ou num local que somente tem santidade, e não vou me expor ao trabalho. E aí, ou outro não, vou me expor, mas só que eu vou saber lidar com as situações que eu vou ter que me colocar, que vão estar me desafiando. Mas o Rebbe, quando ele mandou os mensageiros, justamente esse foi um dos pontos, enfim, que isso de uma certa maneira expõe a pessoa, expõe a família, expõe os filhos a outras ideias. Mas o Rebbe sempre falava que assim Jacó fez, que Jacó ele também criou os 12 filhos em Haran. Jacó não criou os 12 filhos em Jerusalém, na Terra Santa. Jacó criou os 12 filhos aonde? Em Haran, que era um local que era super, hiper impuro, no sentido espiritual. Super, hiper, ultra, mega, enfim, no Haron Avshalom, era um local onde lá era chamado, a ira de Deus se encontrava lá. Quer dizer, era um lugar extremamente impuro espiritualmente. Se fazia muita coisa contra a vontade divina. E lá, Jacó ele foi lá, e lá ele conheceu as suas esposas, e lá ele teve os seus 12 filhos, educou e criou os seus 12 filhos lá, e os 12 filhos saíram todos endireitados, todos no caminho correto. Então o Rebbe trouxe isso daqui como prova que, quer dizer, que essa ideia de que, enfim, Jacob soube lidar, enfim, com essa situação de que ele não foi como o pai dele estava na Terra Santa, Jacob não foi para Haran, ele foi para Haran, e mesmo lá ele saiu da Terra Santa, saiu da santidade, e lá ele conseguiu criar os seus 12 filhos, educá-los, e todos saíram no caminho da Torá. Isso é muito... E aí se fala que, nesse aspecto, somente José puxou Jacó. José, em algumas coisas, ele puxou Jacó. Isso o Rashi, o comentarista Rashi nos traz, enfim, que em algumas coisas José ele puxou Jacó. Uma delas é justamente esta. Justamente esta que nós acabamos de falar. Por quê? Porque José foi o único que se encontrou numa situação num outro ambiente, numa situação que não era um ambiente religioso, judaico, ortodoxo, santo, espiritual. Todos os outros, eles eram pastores, todos os outros eram pastores, o que significa que eles estavam fugindo do Yetzirará. Ser pastor significava onde que eles podiam fazer o trabalho deles, enfim, afastado da cidade, afastado dos centros comerciais. Lá eles têm, como a gente fala, eles viviam no interior, enfim, quer dizer, viviam afastados para eles poderem lá ter a vida deles, talvez com menos, vamos falar assim, mas pelo menos estavam afastados de qualquer tipo do centro, enfim, não estavam expostos a outras culturas, ao dia a dia, enfim. Enquanto Yosef, ele foi aquele que desceu para o Egito. Então Yosef foi o único que se colocou... Foi meio que desceu, né? Ele não teve muita opção. É verdade, sim, mas... Sim. Mas mesmo assim, sim, prevaleceu porque a força de vontade dele de vencer foi maior. Certo, é verdade. Não foi ele que... Sim, é verdade. Sim.
Mas pelo menos ele foi o único que acabou sendo exposto a essa situação. Sim, verdade. Então essa é uma grande diferença. Essa é uma grande diferença entre José e seus irmãos. E nisso ele puxou o pai dele, que o pai dele também se encontrou numa situação de Haran, como a gente acabou de falar. Os filhos de Jacob, os 11, os 10, enfim, Benjamim nasceu depois, mas os 10 estavam lá pastoreando, porque eles estavam afastados do centro, estavam afastados da vida, vou falar assim, a vida comum, enfim, a vida secular, a vida. E Yosef foi o único que estava no Egito lá, que era um local que também havia toda uma cultura contra que não era que era contra a judaica, que era contra a santidade, enfim, que era impura, eram idólatras, enfim. Ele foi o único que estava lá, se submeteu a essa situação e conseguiu vencer. Então essa é a grandeza de Yosef, que ele estava lá numa situação com Yetzer Hará, e o que ele fez? Como a gente falou no exemplo do ladrão, ele enfrentou. Exatamente. Ele pegou o ladrão e conseguiu dominá-lo. Os outros irmãos, eles estavam afastados, não tinham Yetzer Hará para lidar, simplesmente fugiram do Yetzer Hará. Não tinha uma situação que eles tinham que desafiar. O Yetzer Hará estava na frente com uma situação desafiadora, como a gente fala, o Yetzer Hará estava fervendo, eles tinham que vencer. Não, simplesmente fugiram do Yetzer Hará, então o Yetzer Hará sempre estava frio. Nunca se manifestou Yetzer Hará, nunca pôde manifestar o seu sentimento, porque sempre estava dormindo, nunca estava acordado Yetzer Hará. E Yetzer Hará de Yosef estava acordado, porque ele foi colocado. Você tem razão, porque a gente não deve se colocar em situações de testes. Nós não devemos nos expor a situações, a gente pede todos os dias, para que Deus não nos coloque numa situação de teste. Então, perfeito. Sem dúvida que não devemos nós nos colocar. Mas o objetivo, sim, é quando Deus acaba nos colocando no teste, a gente consegue lidar com a situação e vencer. Pegar o Yetzer Hará e falar, não vou conseguir prender o Yetzer Hará e consegue vencê-lo. Não vou pecar. Então essa é a grandeza de Yosef, que ele fez que nem, enfim, e o Baal Shem Tov, ele dizia que, enfim, que a Hassidut, ela queria trazer justamente não só para que as pessoas ficassem afastados, enfim, afastado assim lá, ter só afastado simplesmente afastado da comunidade secular, vamos chamar assim, num certo aspecto, enfim, ou do dia a dia que envolve, mas sim que eles vamos falar assim, eles tivessem talvez que trabalhar juntos com outras culturas, enfim, trabalhar no centro e tudo mais, mas soubessem, enfim, se controlar, soubessem pegar o Yetzer Hará e prendê-lo. Não simplesmente que a vida deles fosse afastadas da sociedade secular, enfim, afastadas do centro, afastadas de outras situações, enfim, de situações desafiadoras, não, que eles, por assim dizer, querendo ou não, tivessem talvez o acesso, estivessem expostos, obviamente não proporcionalmente, mas aquilo que acaba acontecendo na nossa vida, que a gente tem que se expor para trabalhar, que a gente tem que se expor, enfim, para fazer uma shlichut, uma missão. Então, que eles sim tivessem essa conexão, que eles sim tivessem essa conexão com o secular e eles soubessem a grandiosidade da Torah Mitzvot e conseguissem então aprender aquilo que o secular pode trazer de ruim, aquilo que, enfim, que os desafios podem trazer, aquilo que a sociedade, enfim, com outra cultura pode trazer de desafiador, de teste, eles soubessem prender aquele Yetzer Hará. Soubessem pegá-lo, prendê-lo. Então essa é a primeira ideia de Yosef. Yosef assim ele se expressa. Como ele se apresenta para os irmãos, como Yosef se apresenta para os irmãos, et Elokim ani yareh. Deus eu temo. Deus eu temo. Então, quer dizer, ele já se manifesta dessa maneira quando ele se apresenta para os irmãos não sabiam que era ele, né? Não sabiam, mas ele eu sou Yosef e eu temo a Deus. Et Elokim ani yareh. Ele se apresenta como temente a Deus porque essa era a característica que ele se destacava, principal dele. Como Nachmanides diz que apesar que ela era patroa dele, então ele sempre fazia aquilo que ela
Ele temia ela, ele tinha medo, ele era servo dela, então ele sempre fazia aquilo que ela lhe pedisse, ele tinha medo dela, mesmo assim, nisso ele teve medo, ele tem mais medo de Hashem. Ele tem mais medo de Hashem do que ela, ele teme mais Hashem do que ela, por isso então ele venceu. Então esse é o primeiro ensinamento. Ela quem, desculpa? Ah, não, a patroa. Ah, tá bom. Que ele conseguiu. Então, o Baal Shem Tov dizia assim, que a gente deve não simplesmente se afastar do Yetzer Hara, mas, enfim, conseguir prender. Segundo aspecto é que Yosef, ele sempre falava o nome de Deus. Quer dizer, sempre o nome de Deus estava na sua boca. Qualquer coisa que ele tinha, ele envolvia o Criador. Qualquer situação. Então, isso até é uma segulá, que assim escreve Rabbi Tzadok HaKohen. Rabbi Tzadok HaKohen, um dos grandes mestres hassídicos, ele fala que se a pessoa ela quer ter sucesso, ela coloca o nome de Deus em tudo que ela fizer. Vai andar de carro, enfim, Bezrat Hashem, Baruch Hashem. Enfim, eu me lembro de alguém que falava muito Baruch Hashem, e aí não precisava falar, criticaram ele, talvez ele não falava isso, falava isso por inocência, vamos chamar assim, né? Mas que não precisa falar, enfim, a todo momento, enfim. Mas aí justamente eu soube desse Rabbi Tzadok HaKohen, que ele fala que existe uma ideia de você conectar o nome de Deus com qualquer situação. Isso está escrito com relação a Yosef. Shem Shamayim Shagrofil. O nome dele estava sempre na sua boca. Qualquer situação que ele estava, independente, pequena, grande, ele falava Hashem, enfim. É Hashem que, enfim, está... vamos falar assim, é pequeno para Deus. Isso aqui não preciso... Não. Qualquer coisa, grande, pequena, sempre falar o nome de Deus. Enfim, não... Sempre estar com o nome de Deus na boca. Aqui ele traz do Medrash, um Medrash muito muito bonito, que o quê? Que tudo aquilo que Yosef ele fazia, Yosef ele fazia em silêncio, né? Ele sussurrava uma tefilá para Deus, para que ele tivesse sucesso nisso. Ele vivia todo o tempo com Hashem, com o Criador. Quando Yosef ele veio desvendar, ele veio decifrar o sonho de Faraó, mesma coisa. Ele falou isso daqui. Ele falou, o Criador vai respondê-lo. E o Criador vai respondê-lo. Para os seus irmãos ele também falou. Foi Deus que me vendeu. Deus me mandou aqui para poder sustentar vocês. E assim também, antes de falecer, também mencionou o nome de Deus. Quer dizer que Yosef, em qualquer situação, ele sempre falava o nome do Criador. Ele fazia alguma coisa. Kol ma Yosef fazia, tudo que Yosef ele fazia, lochesh. Ele falava alguma lochesh beshat, mas ele falava, sussurrava na hora que ele estava fazendo alguma tefilá para Deus. Então a gente encontra esse fato que qualquer coisa que ele fizesse, ele pedia uma braha. Ele já falava a Deus, enfim, o Criador estava com ele. E por isso, então, pedia para que Hashem estivesse com ele naquilo, para que ele tivesse, Hashem abençoasse naquilo, tivesse sucesso, e por isso, então, ele teve todo esse sucesso. Então, esse é o segundo aspecto. Sempre, enfim, pedir para Deus em qualquer situação. Estar conectado com Deus em todos os momentos. O terceiro aspecto é o fato que ele entendia que tudo é para o bem. Também é algo muito profundo. Ele entendia que tudo é para o bem. Isso aconteceu quando ele manifestou isso, quando os seus irmãos, né? Não, mas aí bem depois, quando ele exatamente. O que você fala? Ele fala aquilo que eu mencionei. Que o pastor fala que os irmãos eles queriam matar ele, queriam jogar ele no poço. Eles venderam ele. É suficiente para ele não gostar dos irmãos? E mesmo assim ele não se vinga deles. Ele fala, vocês pensaram sobre mim uma coisa ruim, mas Deus pensou sobre mim para coisa boa.
para que a gente estivesse aqui no Egito e eu pudesse então fazer sobreviver esse povo grande. Ele fala para Hashem que então mesmo que aconteceu tudo isso de ruim com José, através, enfim, seus irmãos que fizeram por ele isso, mas ele entende, ele sabe, ele tem essa consciência de verdade que Hashem que na verdade fez tudo isso para que no final Hashem, que era para o bem dele, para que no final ele se tornasse o vice-rei e pudesse então sustentar o povo judeu. Sustentar o povo judeu da época, enfim, sustentar o povo judeu, né?